quando o mundo está desse jeito, e os gentios dominam, e as autoridades têm liberdade para fazer o que querem, como teve lá, estão tendo hoje, tomam as decisões que querem, fazem o que querem, debocham do povo, se querem fechar a igreja, fecham. Nicarágua, Coreia do Norte é antiga, antiga, prática antiga. Os países que perseguiu o evangelho, agora recente é Nicarágua, e outros países agora da América do Sul começaram uma perseguição às igrejas, e estão projetando que isso pode chegar no Brasil, mas ainda não chegou, graças a Deus. Eu estou falando da violenta, a perseguição violenta, né? Então, os governos instalando sistema de governo cada vez mais maligno, distanciando o povo, a ideologia de gênero avançando e outras doutrinações diabólicas. O que a igreja pode fazer? Se podemos conectar o nosso tempo com o tempo de Daniel, o que Daniel fez? O que Daniel fez? Dobrou os joelhos e fez aquilo que Deus o dirigiu a fazer, e só. Quem está entendendo? Jesus diz assim, ó: quando é em relação aos demônios, vocês cheguem lá, expulsem os demônios. Não é assim? Expulsem os demônios. Mas ele disse: acautelai-vos dos homens. Eles estão lá no poder, não estão possessos, eles estão influenciados. E tu pode botar a mão e repreender, mas não, o demônio não sabe, porque ele não está lá enchendo, mas está influenciando a mente. E eles estão agindo, tomando as decisões. E era contra esses principados que Deus elevou a guerra de Daniel. Lá em cima, contra os poderes que estabelecem os tronos aqui na terra. E isso só a oração, com jejum e uma profunda dedicação a Deus, para se tornar um homem preparado para a hora que Deus preparar, colocar ele no local. E ele ficou à disposição do Altíssimo. O mundo caído tentou parar Daniel, ou não? O reino das trevas tentou calar Daniel, tentou. Eu duvido se tu me diz quais foram as áreas. A primeira, e me diga a primeira e depois me diga as outras, que tentar. A primeira coisa que tentaram parar em Daniel, a primeira coisa que tentaram parar em Daniel, o que foi? Hein? Impedir de orar. Mas aí a nossa geração diz o quê? Irmão, só orar, só orar. E o diabo querendo fazer Daniel parar de orar. Olha como a nossa geração não vê. Ainda diz assim: só orar, irmão, só orar, irmão, só orar. Não, a gente tem que fazer a loucura, tomar o poder. Tomar o poder. Como se isso resolvesse. Aí o que Jesus, só faltou Jesus vir dizer assim: ó, gente, você não sabe, se eu quisesse eu teria pedido ao Pai, e Ele mandaria 12 legiões de anjos acabar com isso aqui tudo. Mas não adianta. Toma o poder para fazer o quê? E eu quero é o coração do homem. Eu quero é um homem sendo atraído a mim. Deus está no trono, irmão. Nós não podemos pensar num Deus sem trono, destronizado, e dizer: meu servo, lutem, 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 tome o poder, que eu estou sem poder, eu quero voltar, me tiraram do trono. Parece que as pessoas pensam Jesus assim. O que Jesus quer é ser entronizado no coração dos homens. E isso é com o testemunho da igreja. Isso é mostrando a beleza da doutrina. Esses movimentos, irmão, se você for olhar a luz da Bíblia que tem aí, esses movimentos políticos, eles afastam os homens de Deus. Eles pregam um evangelho horrível, um Deus horrível. Quem está entendendo? Porque não atrai, não deixa as pessoas desejarem o evangelho. Esse tipo de evangelho não atrai ninguém, porque não é o de Cristo. E as pessoas não, elas querem, é como se elas projetassem uma ideia assim, ó: a gente faz um movimento, o irmão que tinha pastor, irmão, dentro lá dos congressos, queimando tudo, querendo tomar poder. Tinha pastor querendo que o exército tomasse poder. A ideia que eles têm qual é? A gente chega no poder, senta, aí Jesus reina na nação. Não está reinando nem no coração deles, porque não conseguem ver o reino, não conseguem amar a Deus, não conseguem viver para Deus.
Como é que vai reinar no coração de um povo? Pastor, eu não sou a favor de má administração, de fome, de desigualdade social, eu não sou. Mas à luz do Evangelho, isso aí não é promover reino. Se for, era isso que os apóstolos queriam. Irmão, se você observar, era isso que eles queriam de Jesus. Para ele, assim como nós hoje queremos afastar um governo para plantar outro, eles queriam afastar um governo para plantar o de Cristo. E queriam fazer, chegou a ponto de querer fazer Jesus rei. E Jesus fugiu, disse: não é assim. O meu reino não é nem desse mundo. Irmão, tu acha que é à toa que Jesus deixou e via, muito mais do que nós, seu servo morrendo, sendo esfolado vivo, comido por leão, e tudo aquilo? Tu acha que aquilo era fraqueza de Deus? Tu acha que aquilo era falta de condição de Deus agir na terra? Não, irmão. Foi a maneira que Deus viu de conquistar o coração daquela geração. Aqueles irmãos que nós temos eles como, oh, coitadinhos, eles estão na glória, eles estão lá honrados. Isso aqui vai passar, irmão. O que para eles é prova de derrota, Paulo diz isso aos Filipenses, nós não lemos lá outro dia? O que para eles é prova de derrota, para Deus é vitória, e vitória é eterna. São mártires, esses homens são honrados, e esse mundo aqui passa. É esse o recado que Deus quer passar. Por que homens tão santos morreram tão novos? Se eram tão santos, tão poderosos em Deus, tão firmes em propósito, Deus levou Elias, uma luz para aquele tempo. Paulo, João Batista, tantos outros. Jesus disse: o meu reino não é daqui. Agora quem pensa no reino só nessa perspectiva daqui, aí quer pegar em arma, aí quer fazer isso mesmo para tomar poder, quer se desesperar, quer estabelecer o reino de Deus como se fosse um reino de homens, e que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como é feita no céu. Não é assim, é pelo Evangelho. Irmão, ontem eu estava pensando um pastor amigo meu que diz assim: Jorge, veio uma loucura na minha cabeça. Irmão, você já parou para pensar que político nota 10 seria Paulo? Hein? Você já parou para pensar? Com tanto saber, tanta cultura, uma visão tão profunda, um homem que conhecia o mundo, tão dedicado à causa do Senhor, santo, homem desapegado às coisas materiais. Que político aquele homem seria, irmão? É verdade ou não? Sim ou não? E por quê? Outro dia eu perguntei para um pastor lá no interior: por que, irmão, se tinha tanta desigualdade social naqueles tempos bíblicos, tanta covardia, tanta fome, tanta viúva desamparada, tanta gente necessitada, tanta desigualdade, por que você não vê um texto encorajando os homens de Deus a irem para a política, a tomarem poder, a não sei o que? Era o que eles queriam. Mas Jesus disse: não é assim, não vai ser assim. É verdade ou não? Eu perguntei: pastor, por que não tem? E por que os homens de hoje encontram, irmão, parece que o Brasil só se torna um país melhor, que Deus se agrada se tomarem o poder. Parece que o Evangelho não tem mais força, o Evangelho não serve mais para nada, irmão. Parece, porque só vai funcionar se a gente botar alguém lá, se alguém ganhar lá. Se um cristão for presidente, governador, deputado, senador, sei lá o que for, parece que é só assim que Deus faz alguma coisa por essa nação. O Evangelho parece que não tem mais poder de mudar nada, e não é mais um instrumento de Deus. Você já parou para pensar nisso, irmão? Já? Nós só teremos um país melhor como? Se a gente eleger alguém. Nós só teremos um país, não sei o que, se eleger alguém. Nós, tudo é, não, o Brasil é do Senhor. Mas essa frase é se a gente colocar alguém lá. Se o Lula estiver lá, ou qualquer outro político que alguém não gosta aí, Deus não pode ser o Deus dessa nação. Pode sim, se nós como igreja dessemos testemunho de igreja do Senhor.
Aí político podia tomar a decisão que for, as pessoas conheceriam Deus, e muitas se chegariam ao Senhor, não todas.